Pessoal, esse vídeo faz parte de uma série sobre ansiedade. Se por acaso você clicou aqui, o primeiro vídeo que você está assistindo do meu canal e você nem sabia que tinha uma série de aulas sobre ansiedade, eu quero pedir que você pare agora um pouquinho e clique nesse link aqui abaixo na descrição. Eu criei uma playlist com todas essas aulas porque, como se trata de um assunto muito profundo, a gente tem abordado aí questões específicas, alguns aspectos importantes sobre a ansiedade, então é fundamental que você assista desde a primeira aula em ordem cronológica até aqui, para que você tenha um entendimento mais claro sobre esse tema tão importante. Então, por favor, dá uma paradinha, clica no link aqui abaixo, vem assistindo todas as aulas, mas se por acaso você já tem feito isso, já está acompanhando essa nossa série, uma ótima aula para você. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas etapas importantíssimas, fundamentais para a gente vencer, Porque o ponto aqui não é evitar que a ansiedade venha sobre nós, porque nós somos humanos e nós não temos como evitar certas coisas, certos sentimentos. É como a Bíblia diz sobre a questão da ira, Deus não diz assim, não é para se irar. Olha o que a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, são sentimentos que são normais do ser humano. É interessante e é maravilhoso porque Deus ele nunca pede que você faça, sinta ou enfim, Ele nunca vai te pedir o impossível. Ele nunca vai pedir que você, olha, não sinta isso, não faça isso, se aquilo é impossível. Não, Ele te dá um caminho para você fazer o que a sua estrutura tem condição de fazer. É como a ira. Tem como a gente nunca se irar? É impossível. Mas tem como a gente não pecar por causa dela. Então vem a ira e nós não vamos usar dela para pecar. Ela veio, mas existem mecanismos, ferramentas que nós vamos usar para que a gente não peque por causa dela. A ansiedade também é a mesma coisa. Tem como a gente evitar? Não tem, é muito difícil. Algumas pessoas, por conta até de aprendizados como esses que a gente está nesse processo aí de aprender, pode ser que um dia a gente consiga até evitar, depois de entender, de aprender, mas o ponto aqui não é evitar, o ponto aqui é combater, o ponto aqui é vencer, o ponto aqui é não deixar que essa ansiedade vire uma doença, como muitas pessoas estão doentes. Nós estamos falando de algo que tem afligido milhões de pessoas. É muito difícil hoje você encontrar alguém que não esteja vivendo isso. Que tem de gente que está se aposentando antes do tempo por conta da ansiedade. Ansiedade que leva a outras enfermidades. Então a gente está aqui para combater um mal da alma que começa de uma forma sutil e que a gente tem nas nossas mãos ferramentas para combater, para evitar que isso vire uma enfermidade e mesmo que esteja nesse nível de doença, que a gente possa encontrar o caminho da cura. Então, esse é o nosso ponto aqui. E hoje o que nós vamos aprender, dentre tantas coisas que nós já vimos até aqui, é algo muito poderoso e que nós temos esse acesso, é algo simples de fazer, mas que muitas vezes nós negligenciamos por desdenhar do poder disso. Então, hoje o nosso tópico, o 13º tópico é profetize para você mesmo. Como vencer a ansiedade? Profetizando para você mesmo. E é sobre isso que a gente vai falar. Então nós vamos começar com Mateus capítulo 9, do 20 ao 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. E Provérbios 18 e 21. Então aí a gente vê a primeira história hiper conhecida. A história da mulher do fluxo de sangue, que foi curada milagrosamente depois de 12 anos de enfermidade. Nós temos aí o profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, o profeta melancólico. E o que é que esse homem melancólico tem para nos ensinar em se tratando de ansiedade? Nós vamos ver. E Provérbios 18 e 21, que é o texto, talvez áureo, o texto mais importante sobre as palavras. A morte e a vida está no poder da língua. E aí a gente vai aqui, através dos tópicos hoje, ver algumas verdades sobre essa questão de profetizar a si mesmo.
palavras são o quê? Poderosas. Todo mundo sabe disso. Palavras são poderosas. Aquilo que ouvimos pode causar um grande impacto em nossas vidas. A gente já falou aqui em aulas anteriores, né? Quantas vezes estamos ansiosos por causa de palavras? Falamos aqui, inclusive, sobre a questão de notícias. Teve até uma aula que a gente falou bastante sobre isso. Quando você assiste na televisão só notícia ruim, ou quando você está numa roda de amigos, ou você chega num ambiente, né? Eu contei até experiências minhas. Você chega em determinado lugar, não tem uma notícia boa. Só tem gente dizendo, fulano adoeceu, fulano morreu, fulano... Eu digo, meu Deus, não vai ter uma pessoa que foi curado, que ganhou na loteria, não vai ter ninguém que comprou um carro, ninguém que... Eita, fulano estava no hospital e saiu, está curado. Não, é só desgraça. E isso causa ansiedade, sim ou não? Palavras que nós ouvimos. Agora, veja bem, olhe que é o nosso ponto hoje da aula. No entanto, é a nossa língua que tem o poder de gerar morte ou vida. O que a gente ouve é poderoso, sim ou não? Mas o que tem o poder para criar o nosso ambiente não é o que ouvimos. A Bíblia está dizendo, é o que falamos. Poder de gerar morte ou vida está aqui, ó. Então, apesar de você, como eu, a gente chega em determinados lugares e a gente parece que está ouvindo o Datena ou o Bate, né? Tem lugar que você chega que tem gente que sabe das desgraças que está acontecendo na vida de todo mundo, que eu não sei como o povo tem tempo para isso. Eu não sei se vocês já se perguntaram, às vezes eu me pergunto, porque eu digo, meu Deus, às vezes eu não sei o que está acontecendo com o meu vizinho. Não é porque eu não me preocupo com ele, com o bem-estar dele, é porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E tem gente que há um tempo, né, que sobra. Eu queria que esse povo vendesse um pouquinho. Eu assisti um filme que o povo vendia tempo. Não sei se vocês viram, tem um filme aí não sei se é Netflix, é um dos streams aí, que é um filme bem interessante, que as pessoas vendem anos da sua vida. Né? E aí é uma piração científica, assim, mas leva a uma reflexão. Né? Então tem gente que parece estar com o tempo sobrando. Se a gente pudesse comprar, eu queria comprar umas horinhas de alguém para resolver mais coisas. Porque tem gente que sabe da vida de todo mundo e o pior é só mensagem de desgraça. Isso faz mal, a gente adoece realmente. O que tem de gente que está agora ou depressiva ou ansiosa por conta de palavras que ouviu ou do ambiente que a pessoa está inserida, seja de trabalho, seja de estudo, familiar, enfim. Só que olha que coisa poderosa, Deus está dizendo que o poder está com você. Por mais que essas coisas externas, elas nos afetem, que nos afetam, mas diz, isso não é desculpa para você criar seu ambiente, porque a morte e a vida estão no poder da tua língua. Realmente, o que nós ouvimos é terrível, já aprendemos sobre isso. Mas você, através das suas palavras, tem o poder para criar morte ou vida. E às vezes nós não entendemos isso e estamos deixando que outros, com as suas línguas, criem o nosso ambiente. Então, o que tem de gente que eu não sou nada, por quê? Porque alguém disse que eu não sou nada. Eu não vou conseguir chegar em tal lugar, por quê? Porque alguém disse que eu não vou chegar em tal lugar. Agora, a pergunta é, cadê você usando o seu poder para dizer, eu vou conseguir? Deus já me deu. Eu tenho, esse poder está comigo, porque aquele que está comigo é mais poderoso. Cadê esse poder? Então, veja que nós erramos nisso. E por isso muitas vezes nós somos apanhados nessa armadilha da ansiedade. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Que mesmo que as palavras que você ouve sejam palavras que realmente causam impacto, não vamos dizer que não, mas está com você o poder de gerar o seu ambiente através das palavras que você declara. Por que a gente está estudando sobre isso? Para a gente se fortalecer, porque só vai aguentar o batido daqui para frente quem for forte. Quem for de manteiga, de geleia, não vai aguentar. Quem com um olhar feio já não vai aguentar, você vai ficar pelo caminho. Agora, meu filho, agora é guerra, e é guerra espiritual sobre tudo, é guerra emocional sobre tudo. Não é à toa que Jesus disse, é quem perseverar até o fim que será salvo. Perseverança é coisa de gente forte.
Perseverança é coisa de gente que não é gente que não sente dor, gente que não sente medo. Não, perseverança é coisa de gente que, apesar dos sentimentos, segue em frente. Só vai ser salvo quem perseverar. Muitas pessoas vivem ansiosas porque ainda não entenderam esse princípio. Que princípio? O de profetizar a si mesmo. Então tem muita gente ansiosa porque ainda não entendeu. Talvez até você ainda não tenha compreendido o poder disso. Aí siga o texto. Já falamos também sobre isso. Quanto mais as pessoas dizem eu tenho ansiedade, mais a ansiedade se apodera delas. Sim ou não? Por isso que a gente sempre, tanto eu, o pastor, os pastores, a gente sempre está dizendo, epa, não diga isso não. Não diga que você tem ansiedade. Diga assim, eu estou vencendo a ansiedade. Estou vivendo esse momento, mas eu já estou curado em nome de Jesus. Eu já recebi, eu já tomei posse da minha cura pela fé. Aí eu fiz questão de colocar aí. Não é sobre negar a realidade. É sobre profetizar. As pessoas fazem uma confusão muito grande com relação a isso. O negacionismo, né, e a fé. As pessoas às vezes chamam você de negacionista porque você tem fé. Então não confunda as coisas. Negar é você fingir que o problema não existe. Isso é negar. Como tem muita gente que às vezes tem um filho problemático, uma esposa problemática, um marido problemático, um amigo problemático, um parente. Existe um problema e a pessoa, não. Isso é negacionismo. Agora, você enxergar o problema e você dizer, mas esse problema está aqui, mas eu declaro a cura em nome de Jesus. Eu já venci. Eu vou sair dessa. Eu não tenho, essa depressão, ela está querendo tomar conta de mim, mas eu não tenho depressão. Então, essa é a questão. Não é você, não existe, está tudo bem. Não é isso. É uma questão de fé. Porque quando você diz eu tenho depressão, aquilo se apodera de você. Quando você diz eu tenho ansiedade, aquilo se apodera de você. Tem gente que pega, eu lembro de uma senhora, quando eu era criança e adolescente na igreja onde eu congregava, tinha uma senhora que ela era o meme daquela época. A gente não tinha internet, mas os nossos memes, eles eram, né, falados. A gente, como era o meme, a gente contava as histórias, virava uma piadinha entre ali os jovens, entre os amigos, e ela era um meme da igreja. Por quê? Porque todo culto de oração ela se levantava com a mesma ladainha. Eu peço aos irmãos que orem pelas minhas enfermidades. Todo mundo achava aquilo engraçado, porque ela nunca dizia, ore para Jesus me curar, ore para Jesus me libertar dessa desgraça, dessas doenças. Não, era para orar. Aí o pessoal disse, é por isso que ela não fica curada, porque a gente está orando para ela ficar com as enfermidades dela. É tudo dela. Ela fala com um carinho tão grande, minhas enfermidades, é um amor que ela tem por essas enfermidades. Então tem gente que é assim. Você viu que tem um pastor sendo processado, eu não sei qual é o estado aqui do Nordeste. Não sei se é Ceará ou se é Paraíba. É um desses estados aí. O pastor está sendo processado porque ele orou por uma menina e a menina era aposentada por doença. Ele orou, Jesus curou a menina. Agora a família da menina está processando ele porque perdeu a aposentadoria, porque a menina foi curada. Isso não parece uma piada? Mas não é, pode procurar. Curou, rapaz, perdi a aposentadoria. E agora? Tem gente que assim, é minhas doenças. Ninguém queira mexer nas suas doenças não, que essa é minha, ninguém tasca. Então é por isso que a gente tem que mudar a linguagem. E principalmente, gente, quando se trata de doenças da alma. Aquela doença que não tem remédio que resolva. Aquela doença que não adianta o médico simplesmente te passar um tratamento ali químico, porque vai resolver questões. E abrindo até um parênteses aqui, nós já falamos aqui, existem depressões que são químicas, existem ansiedades que são químicas. Às vezes você está totalmente desregulado na sua química do seu corpo e aquilo está gerando, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando que quando essa enfermidade está alojada na alma, não tem como você resolver com medicações que vão apenas para o corpo. Então, quando se trata de enfermidade, é preciso tratar. É preciso tratar. É preciso procurar o tratamento correto, mas, sobretudo, é preciso profetizar.
Porque a nossa alma é o que nós temos de mais precioso, porque foi para resgatá-la que Jesus morreu. Nosso espírito não é nosso. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus quando a gente morre. O corpo volta ao pó. Agora, a alma, ela é onde está toda a nossa existência e é por ela que Jesus morreu. Então, quando alguma coisa adoece esta alma, eu preciso usar estratégias poderosas, estratégias corretas, porque senão eu vou cuidar apenas de forma temporária daquilo. Vai ser só um placebo, né? Não vai ser um tratamento de fato. Então, quando se trata de questões da alma, aí é que você tem que profetizar. Não, eu estou passando por um momento de crise, eu estou passando, a ansiedade, ela tenta me pegar, eu estou vivendo, mas eu já sou curado em nome de Jesus, eu vou ser curado em nome de Jesus. Eu vou vencer, eu não tenho, ela está aqui, mas ela não é minha. Eu sempre cito o exemplo da minha tia, ela tem diabetes e ela diz assim, quando alguém diz, você é doente, ela diz, quem falou? E é interessante que ela não deixa de fazer o tratamento. Ela é extremamente regrada, ela toma as medicações, porque também tem gente que não entende isso. Abro outro parênteses aqui. Às vezes você está fazendo tratamento, vamos dizer, você está fazendo tratamento para o seu fígado, um exemplo. Aí você está com um problema no fígado, seja gordura, né, que é uma coisa que acontece muito, está com problema no fígado. Aí o médico te passou lá uma medicação, aí você, mas eu já sou curado em nome de Jesus, eu não vou tomar esse medicamento. Não, você está negando uma situação. Você entende a diferença? Faça o tratamento, não é no fígado o problema? Faça o tratamento. Agora, enquanto você está fazendo tratamento, vai orando, vai buscando a Deus, Senhor, eu quero me libertar disso aqui, o Senhor. Agora, você não pode deixar de tomar o remédio dizendo, Jesus me curou sem estar curado. Tem muita gente que cai nesse erro. Você não pode parar dizendo, não, isso não é fé. Isso é negação, porque fé seria se você fosse curado. Você entende? Então, não confunda as duas coisas. Não é porque você está fazendo um tratamento, que você está tomando remédio, que você não tem fé. Não, você está fazendo a coisa certa, está tomando aquele remédio ali. Agora, quando se trata de questões como a ansiedade, você não pode profetizar que ela é sua. Eu pego esse exemplo da minha tia porque ela tem uma questão física e ela não diz, eu tenho, é minha diabetes. Ela diz, não, eu não sou doente. Eu não sou essa doença. Porque tem gente que assim, não, eu sou. Aí a pessoa, aquilo abraça você de um jeito que você não consegue se libertar. Então, por isso que profetizar e a profecia, você tem que saber como usar. Porque muita gente está profetizando, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, e aquilo se apodera. Aquilo se apodera. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquilo se apodera. Quanto mais você está gerando o ambiente, entenda, suas palavras estão gerando aquilo ali. É muito poderoso, não está à toa na Bíblia, morte e vida está na língua, não está à toa. Não está à toa, você está gerando aquilo ali. Cuidado, não é sobre negar a realidade, é sobre profetizar. Vamos parar para pensar um pouquinho nessa mulher. É uma mulher que tinha uma enfermidade, e não era qualquer bobagem não. E o que me chama a atenção estamos falando de 2000 anos atrás. Você consegue imaginar como era a medicina daquela época? Eu não sei, não tenho a menor noção de como era. Tem uma coisa que eu sempre me pergunto, como é que o povo escovava os dentes antigamente? Isso é uma dúvida que eu tenho. Sabe o que é que eu acho maravilhoso? Os donos que beijam na boca de cachorro. Porque se tem uma coisa mais fedorenta do que boca de cachorro, apesar de que tem muita coisa que antigamente era mais moderna até do que hoje. Por exemplo, os egípcios, eles tinham algumas tecnologias que a gente hoje ficaria assim, de boca aberta. Em termos de cosméticos, nós aqui, a mulherada de hoje não se compara com as mulheres do Egito e com as mulheres da Pérsia, as mulheres daquela região ali. Não se comparava, porque o negócio era... Você lembra da preparação de Esther? Quantas aqui já compraram assim, 500 litros de leite de rosa para tomar banho? Ninguém tem condição de fazer isso. Quem é que tem uma... Começa por aí. Quem já tomou... Quem tem banheira em casa, já começa com essa. Né? Que é um luxo. Mas mesmo assim, quem é hoje da elite que toma banho com leite de rosa? Acaba compra um sal de banho, um potinho assim.
Sabe? É um negócio que até para a elite é uma tecnologia muito doida. Agora imagine na época dessa coitada dessa mulher. A Bíblia poderia não ter nem mencionado essa questão dos médicos, porque muita gente também procurou a cura. E só diz assim, olha, fulano recebeu a cura, e Jesus curou, e Jesus fez isso. Mas dessa mulher, há uma necessidade de dizer, e ela era rica, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. O texto faz questão de dizer que aquela mulher ela não foi primeiro para Jesus, que aquela mulher não era uma mulher qualquer, porque para ela gastar tudo que ela tinha. Aí diz, ela gastou tudo que ela tinha com aquela medicina da época, que era a melhor para aquela época. E nada resolveu. E aí, volte para o texto. A mulher do fluxo de sangue começou a gerar sua cura através das suas palavras. Antes de tocar em Jesus, ela fez o quê? Ela profetizou para si mesma. Si mesma. Você sabe por que tem gente que não é curado? Porque já vem receber a oração dizendo não vai acontecer nada. E não vai mesmo. Não vai mesmo. Ah, eu estou indo ali, está na fila para receber a unção. Tá bom, né? Vamos lá, vamos tentar. Eu nunca vi dizer que isso funciona. Porque não funciona. A Bíblia diz, é a oração da fé que salva o enfermo, que levanta o doente. É a oração da fé. Não é a dúvida. E um dos textos que mais causa impacto na minha vida sobre isso é o fato de Jesus ter chegado na sua terra. E a Bíblia faz questão de deixar registrado. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Fez alguns. Que em todo lugar tem quem crê. Todo lugar tem. Mesmo num lugar de incredulidade tem um pouquinho de fé. Sempre tem. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Por causa de quê? Porque Jesus não estava legal. Jesus tinha comido uma coisa que fez mal. Jesus estava chateado com algum dos discípulos. Não. E Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se tem um ambiente que Jesus não pode atuar, é no ambiente da incredulidade. Você sabe por que muitas vezes nós não vemos milagres como deveríamos ver? Porque nós não vemos curas como nós deveríamos ver? Por causa do ambiente, que é um ambiente de incredulidade. Não adianta. Se todo mundo tiver unido na mesma fé, menino, pipoca milagre por tudo quanto é lugar. Agora, se está todo mundo mundanizado, se todo mundo tem um pensamento cético, se todo mundo está ali pensando nos problemas da vida, e que é isso mesmo, e que está cada dia, as coisas estão piorando, se esse é o pensamento, não vai acontecer milagre nenhum. Porque não existe fé. Onde não existe fé, não vai acontecer milagre. E eu acho maravilhoso isso, por quê? Porque talvez se Jesus não tivesse passado por isso, muitos hipócritas religiosos iam dizer, sabe por quê? Você ora e as coisas não acontecem? Porque você não tem fé? O pastor não tem fé? Tal pessoa não tem... Não, é o ambiente da incredulidade. E isso você precisa entender, porque muitas vezes você ora por alguém, que eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência de orar por alguém e não acontecer nada, aí você diz, meu Deus, mas eu jejuei, eu me consagrei, eu acreditei, eu criei. Só que do outro lado você encontrou incredulidade. E aí, meu filho, é barreira. É barreira. Se orar por uma pessoa que não tem fé para ser curado, acabou. Acabou. Todos que foram até Jesus, ou todos que foram encontrados como aquele homem de 38 anos, paralítico há 38 anos, lá no tanque, aquele homem não foi atrás de Jesus, mas foi encontrado por Jesus. Só que todos, até aquele homem, precisou de fé. Jesus faz a pergunta para ele. Precisou de fé. O cara que está tetraplégico precisou que 4 amigos fizessem um ato de fé e que Jesus olhou. Jesus não fala dele. Jesus diz assim, esses camaradas aqui é fé. Porque é uma fé prática. Então, às vezes, a gente vê pessoas que estão com um parente enfermo em casa, não traz para a igreja. Não pede oração. Não existe. Então, o ambiente não tem fé. Diz, olha, passa lá para orar depois.
Não há fé, por isso que não acontece. Por isso que não acontece. Agora, se o ambiente tiver ali carregado de fé, meu filho, não tem para ninguém. E quando a pessoa que precisa do milagre tem fé, acabou. Porque Jesus nem sabia da existência dela. Olha que coisa interessante. Jesus nem sabia da existência dela, porque Jesus diz assim, olha, alguém me tocou. Ele não diz assim, uma mulher que estava 12 anos sangrando me tocou. Ele disse, alguém me tocou, que eu senti que saiu virtude. Aí a mulher, eu. Veja que coisa interessante, ela não precisou que Jesus sequer olhasse para ela. Isso é muito profundo. Ela não precisou sequer que Jesus soubesse quem ela era. Ela simplesmente profetizou, se eu tocar eu vou ser curada. Porque eu sei quem ele é. Só precisa que a pessoa que necessita de um milagre saiba quem Jesus é. Eu preciso ser curado. Só basta você saber quem Jesus é. Ela sabia, se eu tocar nele, vou ser curada. Acabou. Jesus vem conhecer ela depois, e Jesus não sabe de tudo. Mas Jesus não diz assim, ô mulher, não. Olha como Deus trabalha. Para quê? Para que a glória seja do Senhor. Vocês lembram daquela história do profeta, que é um paradoxo, né? A mulher chega chorando, angustiada, aos pés do profeta. Aí o Geazi diz assim, o que é que ela tem? Aí o profeta diz assim, olha, eu estou vendo que ela está angustiada, mas o Senhor não me revelou. Eu acho isso maravilhoso. A profissão do homem era profeta. O profeta é chamado na Bíblia de o vidente de Deus. Só que nem tudo Deus revela. Para quê? Para nos ensinar, para manifestar a glória dele. Por que Deus não revelou a Jesus quem era aquela mulher? Para nos ensinar que a fé precisa ser nossa. Somos nós que precisamos saber quem Jesus é e tocar nele e acabou. Então, ela foi curada porque ela começou a profetizar a cura no caminho. Imagine, você está com um problema e você sai da sua casa dizendo, hoje Deus vai falar comigo, eu vou para o culto e hoje Deus vai falar comigo. Eu sei que Deus, esse problema está grande, mas eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma direção para a minha vida. Eu te garanto que alguma coisa vai acontecer, porque você já está criando o seu ambiente. Agora a pessoa sai de casa, vai para o culto e é mais um culto, que ambiente é esse? Um ambiente de incredulidade, não vai acontecer nada. Essa mulher nos ensina a criar, gerar o ambiente. Está lá sangrando, que eu não sei como essa mulher estava viva. Porque 12 anos, eu não sei como ela estava viva. E eu tento criar uma imagem dela na minha mente, e eu imagino uma pessoa assim que nem se mexia direito. Eu imagino uma mulher extremamente pele e osso. Eu imagino uma mulher que tinha dificuldades até para falar alto. Eu imagino uma mulher que tremia, porque quando a gente está perdendo sangue, a gente fica assim, tremendo. Eu imagino uma mulher extremamente debilitada. Mas a mente dela, se eu tocar, eu vou ser curada e eu vou, acabou. Então é essa questão, profetizar a si mesmo é isso. Quais são as circunstâncias? As circunstâncias são as piores. Eu estou sangrando há 12 anos, eu não tenho mais a quem recorrer, eu perdi tudo, mas tem um homem chamado Jesus. E eu vou. Vou pedir para ninguém trazer ele aqui na minha casa. Eu vou fazer aquilo que ainda dá para fazer. Eu vou me arrastando, porque para tocar embaixo, essa mulher estava se arrastando. Porque ela não tocou no ombro de Jesus, na cintura, tocou embaixo, porque a mulher estava se arrastando. Essa mulher não andava direito. Esforço, fé tem a ver com esforço, milagre tem a ver com esforço. Não adianta, a gente glamoriza muito as coisas. E a gente acha que não, tudo é muito assim, parece muito simples. Não, é esforço. É esforço, fé tem a ver com esforço. Crer tem a ver com esforço. Você tem que fazer a sua parte. Quando a gente está vivendo uma dificuldade, o nome já está dizendo, é problema, dificuldade, adversidade. Não tem nada bom para você falar que está bom. Mas o profetizar é justamente além das circunstâncias. Interessante, a Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós não andamos pela vista, mas nós andamos por fé. Porque o que é que a nossa vista vai ver? Só desgraça. Agora nós temos a palavra da fé para dizer, eu estou vivendo essa situação. Vamos voltar aqui para a ansiedade.
é uma realidade, mas eu vou ser curada, eu vou vencer. Isso não me pertence. Em nome de Jesus, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação. Isso vai gerar o teu ambiente. Volto a dizer, nós não estamos vendo aqui coisas isoladas como solução, mas isso é ingrediente essencial para a cura. Isso aqui não é a solução, mas é um dos ingredientes. Já vimos 13 até aqui. É um ingrediente fundamental, essencial. Eu já falei aqui várias vezes, eu sou assim, fã do profeta Jeremias. Mesmo ele sendo um cara extremamente melancólico, e não tem nada a ver assim comigo, eu não sou essa pessoa como Jeremias era. Mas eu sou extremamente fã do espírito dele, da alma dele, e do amor que ele tinha para com Deus, apesar do tempo que ele nasceu. Porque assim, existem pessoas que elas nascem em determinadas épocas e realmente, poxa, quando eu olho para a história de Jeremias, eu entendo ele. Ele era um cara solitário. Ele era um cara que ele não tinha ninguém para compartilhar do seu pensamento. Ele nasceu numa época muito difícil. Ele não tinha um grupo de jovens para ele desabafar. Ele não tinha um grupo de amigos para desabafar, porque até a família dele era contra ele, porque o que ele profetizava desagradava. Jeremias é um cara melancólico, negativo, porque era o que ele via. Ele não tinha motivos para ver sorrindo. Ele não tinha. É isso que a gente precisa entender, cada personagem. Ele não tinha. Se você analisar a história de Jeremias, é uma história triste. Porque ele está numa época onde eu vou para a igreja, eu vou correr para o pastor. O pastor é um sem vergonha. Na época de Jeremias, os sacerdotes não valiam nada. Na época de Jeremias, o templo estava profanado. Na época de Jeremias, os profetas eram mentirosos. Olha a situação desse cara. Aí você quer que o cara diga, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, gente, é horrível. Ele olha para um lado, olha para o outro. Não tinha. A família do cara era contra o cara, todo mundo. E ele, é como ele diz, havia um jugo sobre ele. Essa era a missão dele. Ele nasceu nessa época para cumprir um propósito. Agora vamos analisar a vida pessoal do cara. É um azar da pitomba ser Jeremias. Nascer nessa época de Jeremias. Que é interessante, na época de Jesus, você tinha ali, olha só, Jesus tinha 12. Ah, mas tinha um falso. Gente, sobrou 11. Eles tinham ali, até Jesus tinha com quem desabafar. Para pensar nisso. Até Jesus tinha amigos. Ele diz, eu não chamo vocês de servos. Chamo vocês de amigos. Jesus tinha. Jeremias era um cara só. E Deus fazia o quê? Levantava gente estranha para poder trazer gotas de consolo na vida de Jeremias, porque era uma vida difícil. Jeremias não era um mimizento. Jeremias era um cara de dores. Dores. E as dores de Jeremias eram na alma. Porque ele sofria perseguição do seu próprio povo por causa da palavra de Deus. Por isso que ele se abusava, dizia, eu não vou mais profetizar, porque está acabando com a minha vida. Falar a verdade está acabando com a minha vida. Aí ele disse, mas aí, quando eu penso em desistir, quando eu penso em deixar de pregar, ele disse, tem uma chama que arde, o chamado. Não dá para parar. Mas Jeremias é um cara que viveu um tempo de dores. É óbvio que Deus, ele sempre cumpre a sua palavra e Deus é sempre fiel. Deus é bom, Deus não é ruim. Jeremias foi um cara que, mesmo quando as coisas mais terríveis estavam acontecendo, Jeremias foi bem cuidado. Deus enviou cuidado para Jeremias como recompensa por todo o sofrimento que ele estava vivendo. Mas o ponto é, quando você chega no livro de Lamentações, que são, na verdade, como o nome diz, né, são orações de lamento, são canções de lamento. O judeu, ele é muito assim, né? Ele canta. A gente não... às vezes você lê o livro de Salmos e você lê como se fosse um livro de orações. O livro de Salmos é um livro de canções. Cada um dos Salmos é uma música. Assim como o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro de orações cantadas. Assim como Cantares de Salomão.
São canções românticas. Então o judeu ele tem muito isso, tudo há uma música. Você vê agora Israel, não sei se vocês estão assistindo os vídeos, recebendo os vídeos dos locais onde eles estão concentrados, os soldados, e menina, cantoria o dia todo. Por mim, você passando aqui, buf, buf, Adonai. Eu digo, menina, é demais. Eles estão lá, é da cultura. É da cultura, a gente vai falar a importância disso hoje. Então, veja bem, Jeremias, ele está ali se derramando, e eu acho interessante que ele já começa dizendo, ele diz assim, os meus olhos, quem está falando é uma pessoa que viu a desgraça. E ele começa a dizer que a desgraça que ele estava vendo fez ele adoecer. Fez ele adoecer. Ele diz, eu sou o povo que viu a desgraça. Eu sou a pessoa, meus olhos viram a desgraça do meu povo. Porque ele profetizou a desgraça e ele viu. Ele viu o cativeiro, ele viu as coisas acontecendo, ele viu o templo sendo profanado, ele viu os profetas mentindo, ele viu os sacerdotes sendo falsos com as coisas de Deus e profanando as coisas de Deus. Ele está vivendo uma época, ele disse, eu vi isso, me adoece. Aí sabe o que é que eu acho interessante? O texto que vocês leram aí, Lamentações, ele diz, eu vou dizer a mim mesmo. Eu vou dizer a minha alma. Direi a minha alma ou direi a mim mesmo. O Senhor é a minha porção e nele eu vou colocar a minha esperança. Olha, o cara negativo, o cara melancólico, o cara que viu a desgraça disse, espera aí, apesar de tudo isso, eu vou dizer a mim mesmo, porque tem hora que a gente tem que profetizar para a gente. E sabe o que eu aprendo? Que se até um cara como Jeremias está dizendo que para você sobreviver, você tem que profetizar para você mesmo, você tem que pegar essa lição e aplicar na sua vida. Porque se nós não profetizarmos a nós mesmos, nós vamos adoecer como Jeremias estava adoecendo até ele entender isso. Ele disse, eu estou vendo a dor, eu estou vendo a desgraça, é desgraça dia e noite, é problema dia e noite. Ele disse, mas eu vou dizer a mim mesmo e eu vou dizer a minha alma. Eu amo essa forma como a palavra de Deus, ela separa corpo, espírito, alma. Ele está falando de questões de angústia. Ele está falando de sofrimento, ele está falando de sentimentos, de emoções. E a gente está falando de quê? De ansiedade. Aí ele está dizendo, sabe qual é a solução? Dizer para a alma. É dizer para a sua alma, eu vou esperar no Senhor. Vou dizer a mim mesmo, Ele é a minha porção. Está tudo errado, mas o Senhor é a minha porção. Aí volte aí, o profeta Jeremias, ele tinha um cenário caótico diante dos seus olhos. Ele mesmo declara que começou a adoecer por causa do que estava vendo. Mas ele decidiu profetizar para si mesmo. Ele tirou o foco dos problemas e lembrou-se das promessas do Senhor. E ele fez o quê? Começou a verbalizá-las. O que é que Deus já prometeu para você? O que foi que Deus já falou para você? A minha pergunta é, você tem verbalizado as promessas de Deus na sua vida? Que às vezes você tem verbalizado as desgraças, os problemas. Mas e as promessas? E o que Deus já falou a seu respeito? Jeremias começou a verbalizar as promessas. E ele teve um futuro de cuidado dentro do caos. Você vê a história de Jeremias? Uma história triste, uma história de solidão. Mas Deus levanta pessoas de onde ele menos espera para cuidar dele até o fim da vida. Para ele ter moradia digna, para ele ser bem cuidado, bem tratado. E nem ele entendeu como aquilo aconteceu enquanto estava o pau quebrando. Mas ele, por causa da fidelidade do Senhor, ele teve cuidado. Profetizar a si mesmo, o Senhor é minha herança, o Senhor é minha porção. Nele eu vou esperar. Eu acho muito interessante isso que nós colocamos aí no texto sobre os profetas. A Bíblia diz o quê, né? Um texto muito conhecido em 2 Crônicas 20:20, né? Crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Mas olha o que está escrito aí no texto. Deus sempre usa os seus profetas para ministrar as nossas vidas. Mas eles não estão conosco todo o tempo.
Deus sempre usa. Os profetas estão aí para ministrar, para trazer uma revelação de Deus para as nossas vidas, para nos dar uma direção. Eles sempre estão. Obrigada. Agora a questão é, você tem um profeta a tiracolo, 24 horas? Quem aqui tem um profeta à sua disposição, todo tempo? Lá no seu trabalho, tem sempre um profeta. Lá em casa, quando você viaja. Isso não existe. Nós não temos um profeta 24 horas do nosso lado. É por isso que precisamos desenvolver a habilidade de profetizar a nós mesmos. Esse texto que a Ildilane leu, de Salmos 43, 5, quem está escrevendo é Davi. Quem está escrevendo é um homem que, por conta da função, ele sempre tinha profetas ao seu redor. Sempre. O rei sempre tinha o profeta e o rei sempre tinha acesso ao sacerdote. O rei, isso fazia parte, né, da cúpula do reinado. Sempre tinha. Sempre teve. Davi sempre teve um Samuel. Davi sempre teve um Natã. Davi sempre teve. Mas olha o que é que ele está nos ensinando. Que nem sempre, mesmo ele como rei, nem sempre o profeta está lá. Aí ele diz, quando a alma está abatida, desesperada, esse versículo, se você quiser saber o que é ansiedade, qual é o sentimento da ansiedade, é o que Davi está escrevendo aí. Porque estás abatida, aflita, ó minha alma. Nós já aprendemos aqui, inclusive, não é significado bíblico não, nós trouxemos aqui em aulas anteriores o significado conforme o nosso dicionário da língua portuguesa, do que é ansiedade. E lá, dentre tantas coisas que é ansiedade, fala-se sobre angústia, aflição, estar abatido. Davi está descrevendo o sentimento da ansiedade. Por que, minha alma, você está aflita? Porque você está abatida dentro de mim. Aí ele, descansa. Descansa em Deus. Espera em Deus. Aí, dele vem o meu socorro. Ele é a minha esperança. Ele está num momento de ansiedade. E ele está apontando o dedo para ele e profetizando. Olha que coisa poderosa. Às vezes, nós não entendemos o poder de uma canção. Nós não entendemos o poder de liberar uma palavra. Nós não entendemos o poder de profetizar na hora que a gente está orando. Você sabe que quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, isso é uma realidade. Porque na maioria das vezes a gente dobra o joelho só para dizer o que é que a gente está precisando. Sim ou não? Eu estou precisando disso. A maioria das pessoas, quando ora, é isso. Agora eu pergunto, quantas vezes você usou a sua boca para fazer uma oração como essa de Davi? Sabe o que é que eu acho interessante nesse capítulo? É que ele não começa dizendo assim, o Senhor é lindo, maravilhoso, minha vida é perfeita. E eu estou aqui só para dizer, minha alma, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Olha o início da oração. Senhor, olha os inimigos aí. Julga, age na minha causa. Olha o problema que eu estou passando. Ele se derrama na presença de Deus. Aí no final ele termina dizendo, calma, descanse em Deus. Olha o que é uma oração completa. Quer aprender a orar? Leia Salmos. Quando eu digo não é à toa que Deus diz assim, é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? O que é que mais Deus amava em Davi? A sinceridade. Deus fala isso. É a sinceridade. Davi não chegava diante de Deus com, Pai, eu sou demais. Não, ele abriu o coração. Ele começa assim, os inimigos, Senhor, estão me perseguindo. Ele já começa pedindo vingança, Deus dá vingança, não sei o quê. É igual o Salmo 92 ou 94 que nós estudamos. Deus das vinganças, Deus a quem pertence a vingança. E faz isso, e destrói o inimigo. Aí no final ele, mas eu subirei na torre seguro, o Senhor é minha torre. Senhor... Porque vai botando para fora as coisas ruins, vai profetizando, logo jogando as coisas ruins para profetizar o milagre, para profetizar as bênçãos. Nós precisamos aprender a orar. Que às vezes nós não estamos orando da forma correta.
E essa é a questão aí de Davi. Ele está orando, colocando sua angústia, mas no final ele diz, ô minha alma, calma. Conta até 10, minha filha. Descanse em Deus. Espere em Deus. Nós precisamos entender o poder disso. É por isso que é tão importante você adorar, você louvar. Quando a gente diz assim, o louvor liberta, é porque a Bíblia mostra várias libertações, não só físicas, mas emocionais, através desse louvor, através de você proferir palavras de louvor. Mas não é só o louvor a Deus. Quando você profetiza determinadas palavras, elas vão criando seu ambiente. Quando você está vivendo uma situação difícil e você canta uma canção que diz, mas eu sou mais que vencedor, mas o Senhor é minha torre forte, o Senhor vai me dar a vitória. Você está gerando seu ambiente através daquele louvor. Parece uma piada, parece uma brincadeira, mas vocês já notaram a associação entre as músicas que bombam no mundo e o tanto de gente doente de ansiedade e depressão? Vocês já fizeram essa... As músicas que mais bombam no mundo são músicas depressivas. E é o dia inteiro só música de corno, só música de eu quero morrer, só música de eu aceito ser o outro ou a outra. É o dia todo. Aí eu digo, o que é que está gerando no coração? Aí as pessoas não entendem porque elas estão ansiosas. Porque é o dia todo. Está ministrando. Você está cantando o dia todinho. Me traiu, me deixou, é uma vagabunda. Aí pronto, está profetizando. É uma vagabunda. Eu acho interessante. Eu até admito jovens solteiros cantar essas coisas. Eu até admito. Agora eu acho muito interessante. Os casados que gostam dessas músicas. Os casados que profetizam que a mulher vai cornear. A mulher casada que profetiza que o marido vai cornear. Minha filha, vai mesmo. Que é o dia todinho. Você está ministrando, o homem está ministradíssimo. Então você vê, as pessoas não entendem. Até a Sara Shiva, a pastora Sara Shiva, fala muito sobre isso. Por quê? A música cria. Porque são palavras. Só bota ali aquela música, o ambiente está sendo criado. Não só essas músicas de deprê, de sofrência, mas músicas sexuais. Hoje, às vezes, eu fico assim, meu Deus, eu dormi quanto tempo? Porque eu tenho impressão que eu dormi e acordei em uma outra geração. Porque as músicas que aparecem para mim, que tocam na minha vizinhança, de vez em quando, graças a Deus não é sempre, eu digo, como é? Porque antigamente eu sou de uma época que a piada ela era velada. Era a música de duplo sentido. Quem não se lembra daqueles antigos aqui do Nordeste, que eram famosos por causa das músicas de duplo sentido? Eles diziam uma coisa que significava outra. E aquilo a gente já achava extremamente pornográfico, já era imoral, mas eles não usavam as palavras, eles brincavam com palavras e eram mensagens subliminares. Hoje é na cara. Senta novinha é a frase base de todas as músicas de funk. Senta novinha, quica novinha. Eu vi uma pessoa do mundo que faz piada dizendo assim, ele hoje é uma pessoa mais velha, ele disse, eu sou pai. E eu estou assustado. Porque ele diz assim, as músicas é o ato sexual na música. Aí ele disse, cara, eu vi uma menina de 12 anos cantando isso no TikTok. Então, quer dizer, é uma coisa nojenta. O que é que isso está gerando? O que é que essas músicas estão gerando? Ah, mas toda vida se teve meninas na adolescência grávida, do jeito que tem agora? Vamos falar de proporção. As pessoas perderam o senso de proporção. Tudo que acontece hoje sempre existiu, mas em uma proporção assim, ó. Hoje o negócio é absurdo, você não sabe para onde ir. Porque a coisa tá feia. Você chega... Escolas, ó, até um alerta aqui para quem é pai e mãe, cuidado com festinha da escola, viu? Que eu não sei o que é que tem na cabeça de diretores de escola. Eu não sei o que é que tem na cabeça. Acho que a safadeza está na cabeça. Porque se eu tivesse filho hoje, eu ia investigar isso aí e eu ia denunciar uma escola que fizesse adolescente de 12 anos, de 13 anos, cantar uma música dessa. Kika, senta. Nas escolas, no evento de escola. Aqui em Palmeira.
Senta aqui que as meninas viram o traseiro. E 12 anos. Agora, sabe por que isso acontece? Porque os pais não procuram se envolver nessas questões. Eu queria ver se um negócio desse acontecesse e os pais se juntassem. Peraí, que safadeza é essa? Gente, adolescentes. E sabe o que é que eu acho podre? É que geralmente são escolas onde tem de criancinha até o adulto. Aí bota tudo junto. Aí tá lá a criança com 6 aninhos assim, olhando a menina. Kika, senta, Kika, senta. Quando o pastor fala aqui na hora da oração pelas crianças, é uma coisa séria. Você sabe, essa é uma área onde Satanás mais está atuando. Na sexualidade. Aqui nós temos muitos professores. Eu converso aqui com a professora Zildilane, que é uma professora, né, experiente, sabe disso. Maior dificuldade hoje nas escolas é essa questão sexual. Elas são inocentes, viu? Elas estão sendo sexualizadas através de quê? Começa com isso, com a música. É o TikTok, é a dancinha. As músicas dele eram todas de depressão. Tem uma música dele que, inclusive, a melodia é lindíssima. Eu sempre fui muito admiradora dessas músicas tipo aboio, né? Essas coisas de vaqueiro. Eu acho muito bonita a melodia, eu acho maravilhosa. Eu acho linda a construção da música. Porém, são músicas que ministram sentimentos de depressão e de morte. Você vê, ele tem uma frase que ele diz assim: uma vida feito esta é muito melhor morrer. E eu lembro quando ele citou e aquilo ficou uma semana na minha mente. Eu digo, cara, como isso é sério demais. Porque ele ministrou tanto isso. E aquilo foi para os outros e para ele também. Uma vida feito essa é melhor morrer. Imagine quantas pessoas ficam cantando isso, uma vida feito essa. Eu sou um filho sem sorte. É isso que as músicas do mundo, elas ministram. E a pessoa, é entretenimento? Não é. Não é. Isso está ministrando a sua alma, a sua mente. É muito sério. Por isso que tem que ter cuidado. O Dr. Mike Murdock sempre fala isso. O seu ambiente tem que ter música. E essa música precisa ser um remédio para você. E não te colocar naquele lugar de depressão. Ela tem que tirar você de lá. Não é porque você está aflito e angustiado que você vai ouvir músicas que te deixam mais aflito e angustiado. Tem gente que é assim, né? O cachaceiro é assim. Ele quer ouvir a música que dê mais vontade de beber. O cara levou chifre, eu acho muito interessante a cabeça do chifrudo do cachaceiro. O chifrudo do cachaceiro é muito... A mente dele deve ser estudada, porque ele levou chifre e ele é cachaceiro. Ao invés dele dizer, eu só vou escutar músicas que não me lembrem isso. Porque eu faria isso. Se aconteceu uma coisa assim, eu ia para outro caminho. Não, ele vai para o bar e ele bota aquela música que diz, a mulher me traiu, a desgraçada me traiu com 5, pegou a facada, me deu uma facada, mas eu perdoo. Sabe? Você vê que é uma coisa espiritual. Aí as pessoas não entendem por que elas estão sentindo isso. Aí você diz, ô pastora, a senhora está aqui ensinando para nós somos tudo crente, nem somos cachaceiros, nem estamos levando chifre. Porque muitas vezes, sabe que tem crente que na sua playlist está esse tipo de música. Aqui na igreja, nós já tratamos pessoas que estavam tendo problemas de crises de ansiedade, crises mesmo, sérias. E quando eu e o pastor sentamos no gabinete para conversar, a causa era os filmes que a pessoa estava assistindo. Nós fizemos só uma anamnese, aquela pergunta, olha, como é que é a sua rotina, como é que tá? Porque tem coisa, gente, que não adianta você só botar a mão na cabeça e orar. Não adianta, tem gente que espiritualiza demais, e às vezes, por isso que tem, você ora, não acontece nada. Porque são decisões. Quando a pessoa disse quais eram os filmes que assistia, aí o pastor disse, vamos fazer então o teste? Você vai pegar, não é só parar de assistir não, porque esses filmes que você está assistindo são filmes consagrados. Você vai dar fim a isso aí. A pessoa voltou poucos dias depois. Acabou a insônia, acabou a crise de ansiedade, acabou o sentimento ruim. Por quê? Porque no caso da pessoa, tinha algo ali que estava dando legalidade. Não que alguém estava forçando, a pessoa mesmo estava abrindo a porta para aquilo ali. Então, filmes, músicas, amizades, conversinhas que você está tendo,
Às vezes um objeto que alguém te dá. Aqui na igreja chegou irmãs aqui com pulseiras. E aí a pessoa estava sem dormir, sentindo aquela perturbação. Vocês lembram aqui, já teve? Deus revelou ao profeta, só isso aí é consagrado. Quem lhe deu? Uma amiga. Tire. Sim, agora em Maceió, a mulher morreu porque comeu. Eu digo, agora, desculpa, tá, senhora que morreu. Porque uma pessoa lhe encontra no meio da rua e diz assim, você vai morrer, uma vidente, você vai morrer, toma isso aqui. Cuidado com isso. É aquela história, nós somos a geração que sobreviveu ao terror de dorme neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça e a mamãe é uma vagabunda, foi passear. A questão é, como é que a pessoa deixa um neném em casa? A mãe é uma vagabunda. A cuca tá aqui, olha, virada. Nós sobrevivemos a isso. E é uma ministração, né? Boi da cara preta. Pegue esse menino que tem medo de careta, pronto. Aí você diz, tá vendo, pastora, toda a vida teve. Sim, mas é exatamente a falta de conhecimento. Vai ministrando. O que tem de gente da minha geração que por ouvir esse tipo de coisa não consegue dormir de luz apagada. O tal do terror noturno. Não dorme, não apaga a luz, aí você não sabe o que foi. O quê? Papai e mamãe cantando, dorme, neném, que a cuca vem pegar. E a mãe, eu sempre pensei na questão da mãe, é uma vagabunda, porque deixa a menina com a cuca e vai passear. O pai, pelo menos, é um trabalhador. Que papai foi pra roça. Agora a mamãe foi passear. É uma vagabunda essa mãe. Tem umas versões que de mamãe foi trabalhar. Mentira, essa versão é velha. É a velha que vale, que é mamãe foi passear. Né? Então, quer dizer, são essas coisas que vão ministrando. Por isso que aqui nós temos muitos pais de crianças nessa fase crucial. Bote música gospel infantil para eles ouvirem. Leia a palavra, compre, gaste todo o seu dinheiro com coisas que ensinem a palavra de Deus para eles. Não compre uma Bíblia infantil, não. Compre 10. Compre coisas de color e faça a criança amar aquilo ali. Por quê? Porque tadinho está sendo bombardeado 24 horas por dia. E se você, é difícil, se tem uma coisa que vai ficar cada vez mais difícil, é educar filhos. Se colocar na lista, qual a coisa mais difícil nos últimos dias? Educar filhos. Por quê? Porque é você contra o mundo. Contra o mundo. Mas a Bíblia diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas se você tomar posse do que está aqui, você tem que dizer como Davi, olha, a minha porção é o Senhor, minha esperança é o Senhor. É o aprender, essa coisa da palavra, gente, é muito séria. Vamos voltar aí para os textos. O primeiro, que foi de 1 Samuel, capítulo 17, é muito interessante o espírito de Davi. A gente não está falando aqui do rei Davi, a gente não está falando aqui do Davi experiente nas batalhas, não. A gente está falando de um Davi que tinha tido, sim, uma experiência escondida que ninguém tinha visto, mas ele não passava de um garoto. Um garoto ainda entre os seus 17, 18 anos, mas que teve uma experiência de matar um urso, um leão. Aí agora ele está diante do guerreiro do Ramais. Ele está diante do Golias. Então, Davi está ali diante do maior guerreiro filisteu. O maior guerreiro. E, às vezes, talvez lendo isso, você tenha uma tendência a pensar, que menininho arrogante, que menininho soberbo. Inclusive, os irmãos de Davi, eles soltam até um pouquinho isso, eles dizem, a gente sabe como você é. Porque quem é líder, desde cedo dá indícios. Né? Davi provavelmente era o cara, eu resolvo. Mesmo sendo um pequenininho, o menor da casa, eu resolvo. Ninguém quer fazer o trabalho das ovelhas, eu faço. Isso dava inveja nos irmãos. A gente sabe que você só pensa, é como se eles dissessem, você pensa em crescer. Você é ambicioso. O texto tem um diálogo com o irmão de Davi e Davi. E Davi chega diante de Golias e diz assim, o Senhor vai me dar você hoje. Eu vou contra você em nome do Senhor. E se ele parasse por aí, já estava ótimo. Ele diz, hoje mesmo o Senhor vai me dar e eu vou cortar a tua cabeça
e vou dar para os urubu comer a tua cabeça. É muita ousadia. Vamos analisar isso. A vitória de Davi começa ali. Começa quando ele olha para o inimigo e disse, você não é nada. Ele não chega e diz assim, se Deus quiser. É isso que eu acho fantástico no espírito do povo de Deus. Os bichos erram só. Israel a sina de Israel é desobedecer a Deus. Israel é o povo mais desobediente que existe. E a Bíblia diz que toda vez que eles desobedecem, vem desgraça. Mas também todas as vezes que eles se arrependem, vem bênção. Eles são o povo da promessa. Davi chega e diz, o Senhor vai me dar você. Essa coisa de falar antes de fazer, não tem a ver com arrogância, tem a ver com confiança e tem a ver com saber quem eles são. Davi, com 17 anos, vamos dizer, entre 17 e 18, já nessa, que ele já tinha sido ungido, enfim. Ele ali ainda jovem, Davi era muito novo. A questão que me chama a atenção é que quando Davi chega no arraial, ele já chega, tipo assim, o que está acontecendo aqui? Todo mundo estava assim, ó. O Saul não tinha nem como se esconder, porque daqui para cima só tinha ele. Todo mundo batia aqui. Aí aquele homem gigantesco assim, ó. O rei, o mais bonito, o mais forte, estava assim, ó. E os caras disseram, nós não vamos. E os filisteus lá, virados. Gente, quem conhece a Bíblia, você identifica o Hamas nesse cenário. Que é o cenário de nós vamos lhe matar. Vocês são os porcaria. É o cenário. A gente está vendo uma coisa que a gente lê na Bíblia, a gente está vendo. A gente está tendo o privilégio, entre aspas, de ver uma cena que já foi retratada várias vezes na Bíblia. Várias vezes. Isso aconteceu várias vezes. E a gente está vendo aí como é que o inimigo do povo de Deus age. Os caras estavam, Israel quieto. E eles, cadê? Não tem um homem não aí? Manda um. Não tem homem. Golias passou dias e dias chamando Israel de frouxo. Porque nada deixa um homem mais envergonhado, nada humilha mais um homem do que quando alguém desdenha da sua masculinidade, da sua força como homem. E aquele exército ficou ouvindo dias e dias e dias. Vocês não são homens. Isso era a maior humilhação. Vocês não são homens. Não tem homem, vocês são um lixo. Aí talvez você diga, mas pastora, faltou fé. Eles não foram... Deixa eu te contar, vamos falar de realidade? Israel, a estatura de Israel, vocês estão vendo aí qual é a estatura de Israel? A estatura de Israel, historicamente, é 1,70 m, o cara mais alto. Israel tem uma estatura mediana. O israelita, ou israelense, que hoje não chama mais israelita, porque agora é nação, o israelense, naturalmente, claro que tem ali um ou outro, mas a média é 1,70 m. Pode olhar o exército, eles são homens medianos. O Golias tinha 3,5 metros, mas o Golias, ele tinha mais 9 irmãos de 3 metros de altura. O exército filisteu, o mais baixinho, tinha 2 metros. Então, durma com essa informação. O Saul era o mais alto de Israel e o mais forte. Ele não era páreo para o cara mais baixo dos filisteus. Você entende a questão? Então os caras disseram, os tampinha, os tamboretes de forró. Manda aí. Aí, olha como Deus é maravilhoso. Deus pega o menor deles. E todo baixinho é igual o Pincher, né? Eu vejo o Davi, eu vejo um Pincher. Porque o Pincher, ele sempre acha que ele é um leão. O Pincher, eu não sei que espírito é esse do Pincher. Ele não tem medo de nada, né? Às vezes tem uns cachorrão grandes que é tudo molão, assim. O Davi era assim. Aí o Davi chega, gente, o que está acontecendo? Porque, presta atenção nisso, Davi tinha um olhar diferente por conta das experiências que ele tinha com Deus. Davi era aquele menino separado da sociedade, ele não tinha uma vida social, até porque ele morava no mato.
Ele morava no sítio, a família dele era uma família pobre, era a menor de Israel. E ele, a função dele era a mais desprezível, que era cuidar de ovelhas. Ele era um menino do sítio, não tinha escola não, tá? Ele não ia para a escola, não tinha interação. Então as experiências dele, solitárias com Deus, eram diferentes. Ele disse, eu matei um urso, um leão. Ele sabia do poder de Deus, ele sabia quem Deus era. Davi era um cara de oração desde a sua adolescência. Davi era um cara de comunhão com Deus desde a sua adolescência, porque ele aprendeu e ele aplicou aquilo. Aí ele chega no exército de Deus e vê o exército assim. Aí ele diz, gente, vocês não entenderam quem vocês são. Foi isso que ele fez. Porque estava todo mundo de Israel olhando para o inimigo. Todo mundo estava vendo e todos nós olharíamos. Mas o que Davi chega ali para despertar e dizer, peraí, nós somos o povo de Deus. Isso aí não é nada não, eu vou. E os caras ficam assim. Vai, manda esse doidinho ali, pelo menos acontece alguma coisa para nós se divertir. E Davi, ele ganha de Golias, não é na pedrada não. Ele já vem ganhando de Golias no trajeto. Que ele diz, eu vou pegar 5. Eu gosto muito do que o Flávio Josefo diz acerca disso. Flávio Josefo diz, ele pega 5 pedras. Não foi porque se um errar, ele dá outro, porque não daria tempo de errar. Ele pega 5 pedras porque tinha mais 4 caras que eram os escudeiros ali, os reservas de Golias. Ele pegou uma para cada um. Na mente dele, não ia dar errado. Não ia dar errado. E o que eu acho mais maravilhoso, e aí entra numa outra questão também muito profunda acerca do inimigo, Davi, ele não se contenta com a queda de Golias. A Bíblia diz que imediatamente, quando Golias cai, ele pula em cima de Golias, pega... E isso tem uma lição muito grande para nós. Muitas vezes nós não aniquilamos aquilo que deve ser aniquilado e depois a gente sofre as consequências. A gente só derruba o inimigo. Só derruba. Israel está sofrendo, sabe por quê? De quem é Gaza? De quem era a faixa de Gaza quando o Estado de Israel foi criado? Gaza é Israel. Sabe o que Israel fez por causa da ONU? Israel, para ficar bem com a ONU, vamos criar o Estado palestino. Tome. Deus disse que não era para fazer isso. Quando você alimenta o inimigo vem devorar você. Por que é que agora o mundo está desesperado? Sabe por que o mundo está desesperado? Porque agora caiu a ficha de Israel. Israel errou. Por isso que eles estão dizendo assim, nós vamos destruir. Por quê? Tipo assim, a gente não era para ter acontecido. Como é que eu deixo o inimigo aqui? O problema de Israel é que Israel é assim, venham todos, nós somos amigos, paz e amor. E Deus está dizendo, não é para fazer aliança. Por quê? Porque a gente tem que entender, uma vez corrompido o HD, acabou. As vitórias de Israel sempre começaram com as palavras, as vitórias de Davi sempre começaram com as palavras. Hoje mesmo o Senhor vai me dar. O texto que vocês leram aí de Josafá, que é muito conhecido, nós até citamos, porque é o mesmo texto de crer no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crer nos seus profetas e prosperareis. Josafá diz algo que é muito poderoso, ele diz, não temam essa grande multidão. Não se assustem, porque nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar, porque essa peleja não é de vocês, é de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que Israel vai sair vencedor, a nação vai vencer essa guerra uma hora ou outra? Porque Israel tem essa convicção. Eles estão imbuídos dessa convicção, de que Deus está com eles. Eles têm essa certeza. Eles sabem que o mundo está contra eles, mas eles não baixam a cabeça. É esse sentimento. Nós vamos vencer. Ontem o Netanyahu postou um vídeo, ele conversando com um jovem, né? Um jovem general, um dos comandantes de uma das tropas. Ele pergunta para ele assim, vocês estão prontos para a próxima etapa? Aí o rapaz disse, estamos prontos. Ele disse, é porque a próxima etapa começa hoje. E eles estão com sangue nos olhos. Eles não têm medo. Essa cena, eu até gravei esse vídeo, porque os mísseis aqui,
E eles cantando. Pararara. Palavra, palavra, palavra. Eles não estão dizendo que não existe. Eles estão dizendo, Adonai está conosco. Ele está conosco. O nosso Deus está conosco. Nós somos o povo da Bíblia. Eles estão, sabe, eles não têm dúvidas da vitória. Eles sabem que eles vão perder muita gente. Eles sabem que muitos ali não vão voltar. Mas eles têm esse espírito. O Senhor está conosco. Essa guerra é de Deus. Isso traz uma lição muito grande para as nossas vidas. Eu tenho conversado muito com o pastor sobre isso. Esse espírito. Porque nós não temos essa guerra física. Eu falei até aqui na reunião dos obreiros, eu não tenho noção do que é isso. Eu não tenho noção. Como eu vi, 3 meninas, 2 meninas e um menino, uma mãe com 3 filhos, lindos, jovens, eram da reserva, fizeram ali o tempo, né, serviram o exército, 2 anos, estavam na reserva como a maioria aí. E a mãe com uma Torá, a Bíblia deles, e ela com a Torá, e eles com a mochila para ir para o campo, lutar, e eles sorrindo, se despedindo, e a mãe, shalom, e abençoando. Eu me arrepio com isso. Porque eu digo, meu Deus, que sentimento é esse? E ela abençoando, e eles, vamos lá. E eu pensando, essa mãe, ela não sabe se eles voltam. Ela não sabe se eles voltam, eles também não sabem. E eu e você, nós não entendemos isso na nossa pele. Porque a gente vive uma outra realidade. Nossas guerras são internas, nossas guerras são de relacionamentos, de circunstâncias de trabalho. Muitas vezes as nossas guerras, elas são problemas de enfermidade, elas são um problema com um parente, mas a gente não tem essa noção. Eu não sei que sentimento é esse dos judeus jovens que estão vindo do mundo inteiro, voltando para Israel para lutar. É um negócio assim que você, meu Deus, a gente só vê nos filmes isso. Um avião lotado. E eles, nós vamos. Eles não sabem se eles voltam vivos. Mas é o espírito deles que é diferente. E eu tenho pensado muito sobre isso. Que nós precisamos imitar isso para vencer as nossas guerras. O que nos falta é isso. Essa lição de hoje é para que a gente tenha esse espírito. O inimigo está aí, não é uma mentira. A ansiedade não é uma brincadeira. Os problemas emocionais não são uma brincadeira. As nossas preocupações da vida não são uma brincadeira. Mas nada se compara ao que eles estão vivendo. Porque é uma coisa real. Tem gente que... Eu vi um rapaz que ele disse, eu perdi toda a minha família. Teve o Estado de Israel postou ontem um vídeo e disse assim, só sobrou o cachorro. Eles mataram todo mundo, só sobrou o cachorro. O cachorro está traumatizado. Agora, eu e você, nós precisamos ter esse mesmo espírito para vencer nossas guerras. Quem não tiver essa força de espírito, não vai conseguir ir até o fim. Vai ficar pelo caminho. Porque se você não olhar para o seu inimigo e disser, eu vou te vencer. Essa é uma hora, a gente está vivendo um tempo onde a covardia, ela não vai ser tolerada. A gente está vivendo um tempo que, diga ao fraco, eu sou forte. Interessante, Deus não está dizendo, diga àquele que se sente fraco. Ele está dizendo, diga o fraco. Mesmo você sendo fraco. Mesmo você estando com medo. Vem a palavra, não temas. O discurso do Netanyahu, uma das coisas que mais me tocou foi quando ele disse assim, vocês pensam que nós estamos com medo? Nós estamos rindo de vocês. Aí ele disse, só porque nós choramos nossos mortos, nós não somos fracos. E essa coisa de cantar, isso mexe com a cabeça do inimigo. Isso mexe, isso é psicológico. Israel não está assim, ó, se tremendo. Israel está, vamos lá. Isso é um terror aqui no inimigo. Eles estão agora desesperados. Quem está pedindo cessar-fogo? Quem está pedindo cessar-fogo?
Não é Israel. Israel não está dizendo, oh, não. Quem está pedindo cessar fogo? A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Ela diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, não está dizendo que o dia não existe. Não está dizendo que é uma mentira, um sentimento mimizento. Ele está dizendo, no dia da angústia, se você se mostra fraco, sua força é o quê? Pequena. Então é no dia da angústia que a gente tem que se levantar. Por isso que eu digo, haja o que houver, comece a se levantar mesmo, além dos seus sentimentos, além das circunstâncias. Eles estão nos dando uma aula. Israel agora é uma aula para nós. Todos esses jovens que estão lá. Teve até casamento ontem. Teve casamento. Um soldado estava de casamento marcado para ontem e ele ia cancelar tudo. E os amigos disseram, não, nós vamos fazer seu casamento. Aí a menina veio, vestida de noiva. Arrumaram uma roupa para ele e os soldados, vamos fazer o casamento. A vida continua. O cara nem sabe se vai voltar. Voltamos para a questão química. Quando você canta, não é à toa o ditado, quem canta seus males espanta. Sabe o que é que eles estão fazendo ali? Ó, descarregando. Eu vi um soldado de 20 anos, 22 anos. Ele é brasileiro, já mora lá desde os 15 anos de idade. Ele é sniper do exército. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, ainda bem que eu não estou à frente da tropa. Porque se eu estivesse à frente da tropa, eu ia entrar em Gaza e eu ia triturar. Mas ainda bem que a gente tem pessoas mais velhas à frente para dar uma acalmada na gente. Porque é todo mundo jovem. Todo mundo está pensando assim, por que Israel ainda não atacou? Sabe por quê? Porque os mais velhos estão acalmando os mais novos. Eles estão cantando, eles estão relaxando. Porque se eles entrarem com ódio, interessante, né? Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Eles não podem entrar com raiva lá. Calma, descansa a alma. A alma está muito agitada, todo mundo perdeu pai, mãe, irmão, amigos. Esse mesmo que falou disso, perdi 2 amigos. Ele disse, se eu entrasse hoje, eu comia o fígado. E não pode. Porque ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque eu não sou igual a eles. Nós precisamos olhar para o nosso inimigo, que é Satanás. E é interessante, olha como a Bíblia é perfeita. Ele é o inimigo das nossas almas. Onde é que a ansiedade se aloja? Na alma. Ele é o nosso inimigo da nossa alma. E a gente tem que dizer, você vai perder. Essa guerra você vai perder. Não, eu não vou enlouquecer, não. Eu não vou ter crise, não. Eu não vou entrar em depressão, não. Por quê? Porque eu sou o povo da Bíblia. Eu sou o povo da Bíblia, eu sou filho de Abraão, eu sou escolhido. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. E olha só o que diz aí. A sua vitória contra a ansiedade também começa com o quê? Com a mudança nas suas palavras. Que a gente possa aprender com Israel. Jeová, nossa bandeira, aquele que guerreia as nossas batalhas. Ele vai à nossa frente. Nós somos os menores, eles sabem o tamanho deles. Isso é maravilhoso, porque eles não estão sendo soberbos. É isso que dá a vitória. Eles não estão dizendo assim, nós vamos porque nós temos mais armas. Não. Eles dizem, nós vamos porque nós temos o maior conosco. Deus está conosco. Nós vencemos e estamos aqui. Eu achei fantástico, ele disse, onde está o Egito? Onde está a Babilônia? Eu achei essa pergunta maravilhosa. Alguém fala latim? Porque eles foram oprimidos durante anos por Roma. O Império Romano, quando Jesus veio, era um império que mandava os judeus ser escravos. Aí o Netanyahu disse, cadê? Cadê o latim? Ele diz, mas nós continuamos falando a mesma língua. Nossa língua nunca mudou. E aí eu abro só um parêntese muito importante. Identidade. Identidade. Israel é Israel por causa de uma coisa chamada identidade. Eles não mudam. Eles não mudam as tradições. Eles não deixam de ser quem eles são. Eles não permitem que alguém apague a história deles. Eles celebram a sua história. A gente está vendo hoje no mundo uma crise de identidade. Porque quando uma pessoa coloca em dúvida o seu sexo biológico, não tem como dar nada certo. Se o básico já está sendo colocado em xeque, dúvida. Dúvida se o céu é azul,
Dúvida se essa cadeira é vermelha? Está diante dos meus olhos? Mas Satanás está usando isso. Mas Israel diz, nós somos aquele povo da Bíblia. Nós somos aquele povo lá. Não mudou nada, nós somos esse povo. Essa terra aqui é nossa. Eu vi rapazes de 20 anos do exército dizendo assim, nós estamos na nossa terra. Deus nos deu convicção de quem são. Deus nos deu, essa terra é nossa. Ninguém vai tomar. Essa terra é nossa. Às vezes nós não temos essa convicção de quem nós somos. A gente fica com medo. É uma lição. Olhe para o que está acontecendo em Israel e aprenda com eles. Isso vai fortalecer você na fé. Você vai dizer, porque me fortaleceu. As coisas que eu assisti de sábado para cá, essa semana para mim foi, eu digo, meu Deus, eu preciso desse espírito. Eu preciso olhar para o inimigo e dizer, eu estou rindo de você. Eu preciso olhar para o inimigo e dizer, você não é nada. Esse espírito eu preciso ter. Isso tem mexido muito comigo. Eu quero aprender com esse povo. O que é que esse povo tem para me ensinar? Um rapaz brasileiro disse que, eu estou aqui há 6 anos, ele não é do exército, e ele disse, na segunda-feira meus amigos voltaram para o escritório. E eu não voltei, ele disse, eu estou abalado, eu não tenho condição de descer a escada para sair na rua. Isso ele falando na segunda-feira. Ele disse, os meus amigos me ligaram, disse, por que você não veio trabalhar? Ele estava na festa, não morreu por um milagre. E ele disse que os amigos falaram, por que você não veio trabalhar? Ele disse, cara, não sei nem por que vocês estão aí trabalhando. Aí o cara disse assim no telefone para ele, cara, a vida continua. Não deixe o inimigo triunfar. Quando você fica trancado em casa, o inimigo triunfa. Uau! Uau! O Netanyahu disse, vocês estão pensando que Israel parou? Os jovens estão indo para a rua, estão indo para a praia. Porque é o espírito. Você não vai me calar, inimigo. Você não vai me aprisionar. Eu não tenho medo de você. São essas lições que a gente traz para a nossa vida emocional. Nossos inimigos não são como os deles. Nós temos que lutar contra os nossos inimigos invisíveis. Mas essas lições podem ser aplicadas. Tudo começa com a palavra. Toda a criação de Deus começou com uma palavra. Qual foi a palavra? Haja. Haja. Deus não ficou lá, chega para eu construir essa árvore, chega para eu fazer esse sol. Haja. Haja. Só palavra. Haja. Poder da palavra. O Espírito do Criador habita em quem hoje? Em nós. Isso é muito poderoso. Dentro de você habita o mesmo Espírito do haja. Haja. Nossas palavras podem criar o nosso ambiente e a nossa saúde. Sim ou não? Então, ao invés de reclamar da sua vida, dos seus problemas, a partir de hoje você vai fazer o quê? Você vai mudar as suas palavras. Por quê? Porque você pode dizer, haja, haja cura, haja luz. Eu vou vencer, eu estou curado. A minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção. Eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Nossas palavras são poderosas para criar. E elas são poderosas para destruir aquilo que deve ser destruído. Como Davi disse, hoje mesmo o Senhor vai me dar você na minha mão. Hoje mesmo eu vou vencer você. Hoje mesmo as aves vão comer tua cabeça. Nós precisamos aprender a criar o nosso ambiente com as nossas palavras. O problema é que nos falta fé, nos falta disposição, só que não nos falta poder. O poder está aí. É só uma questão de querer usar. Se você começar a fazer isso na sua vida, seu ambiente vai ser diferente. Toda vez que você diz eu não consigo, não vai conseguir. Toda vez que você diz eu não entendo, eu não aprendo, eu não posso, eu sou pequeno, vai continuar aí. Agora, se você disser eu vou vencer, porque maior é o que está comigo. Se você usar as palavras de Israel, nós somos o povo da Bíblia. O Deus de Israel está conosco. Acabou. Não vai ter para ninguém. Amém?